Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Aqui é a Marisa e como vocês sabem, eu não tô sozinha. Hoje a gente vai falar de um caso que tá gerando uma polêmica bem grande recentemente e a gente pensou, por que não contar o caso desse serial killer e, além de tudo isso, né, discutir sobre as polêmicas que estão rolando em torno desse caso. Então, como vocês sabem, eu tô aqui com o Thiago, então se apresente, né, Thiago? Diga olá. Oi galera, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de famosos, né, Marisa? De famosos, celebridade, não é aquela subcelebridade do BBB, é aquela celebridade bem famosa que tá nas suas melhores plataformas de streaming. Não vamos falar o nome porque não patrocina a gente, né, Marisa? Por enquanto não, mas se quiserem, estamos abertos a contatos, né? É só mandar a sua proposta aí para contato, apenas um podcast@gmail.com. E quem a gente vai falar hoje, eu sei que é uma hipocrisia um pouco a gente ficar nessa encenação, porque a pessoa, se ela é esperta, ela já leu e já sabe quem a gente vai tratar. Mas quem a gente vai tratar? Vamos falar hoje sobre o caso do estripador de Hollywood, que ficou conhecido como Michael Gargilo, que tá envolvido na polêmica que rolou agora com o ator Ashton Kutcher, que fez vários filmes, fez séries também. Acho que talvez o filme mais conhecido dele seja Efeito Borboleta, pelo menos é o que eu mais lembro quando se trata de Ashton Kutcher. Também fez uma série que eu sei que o Thiago gosta, eu nunca assisti. The Seven Shows. É uma série muito boa e ela também é muito conceituada, tanto que rolou um spin-off fracassado, o The Eight Shows, e aí agora um que começou faz, acho que o ano passado ou retrasado, que é o The Nine Shows, que trata um pouco sobre essa questão do saudosismo da década de 70, 80 e 90. Então, né, gente, antes da gente começar o caso, vocês sabem que a gente tem que fazer o nosso curto período de patrocínio, né, que é para quem quiser apoiar que o nosso projeto continue existindo. Existem várias formas que você pode prestar o seu apoio. Uma delas é seguindo a gente nas redes sociais, avaliando a gente em 5 estrelas, seja lá qual for a plataforma que você ouça o nosso programa. Ou então, você pode compartilhar com os seus amigos, né, o famoso bate-boca, para que a gente possa, né, cumprir com o nosso plano de dominação mundial. Então, uma forma que você pode fazer isso é tirando um print, mostrando o que você tá fazendo enquanto tá ouvindo o podcast e marcar a gente, pois estaremos sempre repostando. Eu confesso que às vezes eu peco em repostar, mas lá no nossa página do Instagram a gente sempre está repostando. Depois eu quero inclusive criar um destaque lá só com os stories dos ouvintes, né, que com certeza vai ficar bem interessante para ficar salvo ali no nosso perfil. Ou então, caso você queira ajudar a gente de outra forma, você pode enviar o que a gente chama de Pix misterioso, né? Que é um valorzinho, seja lá qual for ele, gente, 10 centavos, 5, tanto faz, o que você puder ajudar a gente, que é para suporte de possíveis perdas de equipamento, possíveis cursos que a gente possa fazer de storytelling e por aí vai. O e-mail é o mesmo que eu falei no começo do episódio, né? O contato, apenas um podcast@gmail.com, e a gente sempre pede que, por favor, faça o quê? Que mande um recadinho, uma mensagem. A gente gosta de ler, a gente tem esse gosto de ler como se fosse uma cartinha, então manda essa cartinha pra gente. É a nossa carta da Xuxa. Exatamente. Eu me sinto muito a Xuxa, que eu sei que era o sonho de muitos, né? Minha mãe sempre fala que ela sempre ficou muito chateada que a Xuxa nunca leu a cartinha dela, mas acontece, gente, nas melhores famílias. E vamos começar o caso? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então a gente vai começar do início, a gente vai relatar primeiro toda a história do Michael, né? Pra depois a gente entrar nas polêmicas atuais que estão rolando acerca da figura de Ashton Kutcher e também de outros atores de Hollywood. Até porque o Ashton vai estar no meio da história que a gente vai falar hoje. Então, do começo, né? Michael Thomas Gargilo, ele foi um serial killer da onde? Califórnia.
Não? Não foi Califórnia, não. Eu achei que você ia falar Estados Unidos, disfarça. Ele atuou na Califórnia, então você não deixa de estar errado. Ele nasceu em outro lugar, mas depois ele vai migrar lá pra Califórnia. Mas você tá quase certo. Ele é um serial killer dos Estados Unidos. Como eu falei pra vocês, ele vai ficar conhecido como estripador de Hollywood. A gente já vai entender o melhor porquê. Não é só essa questão da região, tem outros fatores. Ele nasce em 15 de fevereiro de 1976, em Illinois, nos subúrbios de Chicago. Ele chegou a se casar, ter alguns filhos, mas a vida criminal dele começou cedo, aos 17 anos. A gente não tem muito sobre como foi a adolescência, mas a vida criminal dele já começa muito cedo, né? Em agosto de 1993, o norte-americano que não demonstrava nenhum comportamento suspeito, ele não tinha aquele background que todo mundo, tipo, já solta as red flags, já todo mundo fica, ele cometeu o seu... Tem algo aí? Então, não tinha isso, mas ele vai lá e comete o seu primeiro assassinato. A vítima da vez foi Trisha Patino, de 18 anos, uma vizinha do jovem homicida, né? A garota, ela foi encontrada sem vida pelo pai, e o Michael, ele vai fugir para Los Angeles, né? Que é uma cidade grande nos Estados Unidos, seria quase como se fosse a nossa São Paulo aqui, ou Rio de Janeiro, uma cidade bem grande dos Estados Unidos, né? Sim, isso mesmo. Como a gente falou, vai ter toda essa questão regional, e ele começa a intencionar o número de assassinatos, principalmente ali no final da década de 90. Então, esses assassinatos, como vocês podem ver, duraram anos, e ele visava principalmente mulheres que viviam ali aos arredores de Los Angeles, e também o modus operandi dele era perseguir as vítimas, né? Como a gente sempre fala, né? Stalkers são muito perigosos, gente. Por isso que a gente sempre tem que estar prestando atenção quando a gente sai na rua, quem são as pessoas, né? Porque pode ser que tenha uma pessoa que esteja observando o seu comportamento e você nem sequer se dê conta disso. E era justamente o que o Michael fazia e que diversos outros serial killers que a gente já contou aqui fazia, que era justamente para compreender como que era o dia a dia daquela vítima, qual que era o local que ela morava. Então, gente, sempre tomem muito cuidado, principalmente com essa coisa de stories, né? Que às vezes o pessoal se empolga tanto, né? Em publicar onde é que tá, informações de viagem e por aí vai. Tome muito cuidado com isso, porque nem todo mundo que assiste o que a gente posta, o que a gente publica, quer o nosso bem, então a gente sempre tem que estar em alerta. E depois, né, que ele perseguia as vítimas para compreender essa parte, ele invadia a casa delas e atacava essas mulheres, principalmente enquanto elas estavam dormindo. E por muito tempo, né, realmente deu essa impressão de que ele passaria impune pelos seus crimes. E aí a gente vai entrar em um dos pontos desse caso que chama mais atenção, que foi o dia 21 de fevereiro de 2001, aonde ele acabou assassinando a vítima dele, que acabou ficando mais conhecida até por conta de toda a polêmica que a gente vai falar, e na época já trouxe bastante polêmica, que era a Ashley Ellerin, que era uma estudante de moda de 22 anos, que também, né, aspirava em ser modelo, fazia alguns trabalhos nessa área. Alguns sites dizem que ela namorava o Ashton Kutcher na época, o ator, enquanto outros sites dizem que eles eram só amigos, outros dizem que eles eram só ficantes. De qualquer forma, eles tinham algum tipo de relacionamento, seja lá qual seja a intensidade que esse relacionamento acontecia. Nesse dia em questão, Michael acaba invadindo a casa da Ellerin e lá ela acaba sendo esfaqueada 47 vezes. E o que os relatórios dos legistas apontaram em relação a esse ataque? Segundo o relatório do legista, um dos golpes que Ashley levou quase separou a cabeça do pescoço. O resto dos ferimentos foram tão violentos quanto perfuraram peito, estômago, costas da jovem, investidas em até 15 centímetros de profundidade. Então você pensa numa arma branca e coloca 15 centímetros. Então isso é bem violento, e essa questão e a questão de corte do pescoço é assim, a pessoa tem que ter uma força gigantesca. E vocês também têm que lembrar que Los Angeles já tinha acontecido os casos como os do Richard Ramirez, né? Então, porque eu acho que o Richard Ramirez foi lá por 80, 85, alguma coisa assim, lembrando de cabeça. 84, 85. Eu sei de cabeça porque eu estava falando desse caso há alguns dias atrás, daí tá fresco. Então, vocês têm que pensar que
tudo isso voltou, né? Uma ferida na sociedade de Los Angeles que volta. Então, as pessoas ficaram bem apreensivas quando esse caso em específico se desenrolou, né? Porque tinha muita violência envolvida e tem toda uma marca de serial killers na Califórnia e principalmente em Los Angeles para crimes violentos. Los Angeles e sua região, e o que entra, né, o ator Ashton Kutcher nessa história? Acontece que justamente nesse dia 21 de fevereiro de 2001, o ator tinha marcado um encontro com a Ellery, né, eles iam sair pra jantar aquela noite. De acordo com ele teria chegado na casa à noite, teria batido na porta algumas vezes, ela não respondeu, ele teria olhado pela janela e visto uma mancha vermelha no tapete, e ele acreditou que aquela mancha era vinho, porque aparentemente a Ashley Ellery tinha dado uma festa alguns dias antes, então ele meio que criou esse raciocínio, ele esperou mais um pouquinho, mas como ela simplesmente não atendeu, ele foi embora. E no dia seguinte, o corpo da Ashley foi encontrado por uma colega dela. Então assim, a gente já vai entrar um pouco mais nessa questão, né, porque é justamente esse fato deles terem marcado um encontro aquela noite que trouxe de volta uma polêmica acerca dessa situação e acerca do Ashton, mas, né, a Ashley não foi a única vítima desse serial killer. A gente já mencionou a primeira vítima dele, mas também teve outras, né? A outra vítima do Gargilo incluía a Maria Bruno, que foi esfaqueada até a morte em seu apartamento em Elmont em 2005. Então você já vê que tem mais de 10 anos que ele tá atuando como serial killer, né? Então outra foi a Michelle Murphy, que sobreviveu ao ataque em sua casa em Santa Mônica em 2008. Então eles têm uma estimativa, né, que foram entre 3 a 10 vítimas desse estripador de Hollywood, né, Marisa? Sim, né? Ele também ficou conhecido por esse nome, né? Porque muitas das vítimas dele tinham essa questão de serem aspirantes a atrizes, a modelos e por aí vai. E nisso, né? Como a gente mencionou, a primeira vítima dele foi uma vizinha, né? E a outra vítima que a gente veio mencionar agora também era uma vizinha. O nome dela era Michelle Murphy. Ela tinha 26 anos e ela morava em Santa Mônica. E, infelizmente, ela teve a vida dela tirada de uma forma bem trágica, né? Porque vocês puderam perceber que ele agia de uma forma de extrema violência, e o caso dela acaba acontecendo no dia 28 de abril de 2008. Acontece que ela tentou lutar durante o ataque e por conta disso ela acabou tendo mais evidências genéticas no corpo dela. Então, quando acabou acontecendo a investigação, eles conseguiram achar DNA do Michael no corpo dela, né? Se eu não me engano, foi DNA de sangue, inclusive, que bateu ali com o que foi encontrado no local do crime. Então, aí, a partir dessa vítima, né, a Michelle Murphy, que o Michael finalmente vai ser preso. Então, ele é preso pelo Departamento de Polícia de Santa Mônica no dia 6 de junho de 2008 e apenas no dia 7 de julho de 2011, o procurador do condado acusou formalmente o Gargilo de assassinato em primeiro grau. E aí, né, depois de alguns anos, né, mais precisamente em 2019, que vai rolar o veredito final, vamos dizer assim, vai rolar o julgamento, que obviamente foi ampliamente divulgado, até porque o Ashton Kutcher, ele apareceu no julgamento, né, tanto que se vocês procurarem foto, vocês vão achar as fotos do Ashton nesse dia em questão. E o que acontece é que a mídia, obviamente, decidiu se aproveitar disso, né? Sim, virou um frenesi e após um julgamento longo, ele foi extremamente, altamente divulgado, foi feito um sensacionalismo em cima dele. O Gargilo, ele foi considerado culpado de 2 acusações de homicídios em primeiro grau e a acusação de tentativa de homicídio, né? Porque Michelle Murphy, ela acaba ficando viva nisso tudo, né? Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então ele vai ficar preso o resto da vida e após alguns atrasos no seu julgamento, ele começa dia 2 de maio de 2019. Bem nesse primeiro mês de julgamento, vamos dizer assim, o Ashton já vai participar do julgamento,
E outra questão é que o julgamento ele só termina em 15 de agosto de 2019, quando ele acaba sendo condenado por todas as acusações. E nisso, o júri decidiu condená-lo à morte após várias horas de deliberação. Como vocês puderam ver, foi um julgamento bem longo, demorou para acontecer até, né? Foi em 2008 que o caso aconteceu, apenas em 2019 que ele foi formalmente julgado. E o que acontece, né? Que ele está vivo até hoje, então assim, ele está condenado à morte, está vivo até os dias de hoje, permanece aguardando, porque como vocês sabem, né, gente, funciona desta forma, né? A pessoa, ela tem direito de entrar com recursos, a defesa tem direito de, enfim, tentar de tudo que é possível para livrar ele dessa pena de morte, né? Mas, por enquanto, os recursos ainda não foram ouvidos, né? Ele continua sendo formalmente acusado de morte e aguardando até os dias de hoje. Ele tá mais ou menos aí com os seus 47, 48 anos. Esse foi um dos crimes que ficou muito famoso, se eu não me engano, ele entra nos livros mais famosos do New York Times, os casos mais famosos do New York Times. Ele não é um caso tão longo, né, Marisa? Ele demorou para ser feito, né? Tipo, ele demorou para ser solucionado, mas quando ele teve alguma evidência, tanto que a polícia não é que não se bateu, mas a polícia de Los Angeles, ela tem o costume de demorar para solucionar os casos. Se vocês acham que a polícia dos Estados Unidos é linda e maravilhosa, é porque vocês não viram a polícia de Los Angeles. Acabam demorando um monte para fazer um monte de casos, né? E aí, como eu falei do Ashton Kutcher, a última polêmica que ele se envolveu, né, que um dos atores do seriado The Seventh Show, que é o Danny Masterson, ele foi, acho que, acusado de ter cometido estupro. Ele participava meio que de uma seita, eu nem sei explicar muito bem. Se vocês já ouviram falar mais sobre a cientologia, né? É quase como uma seita, a gente pode até trazer aqui algum dia. Eu acho bem parecida com aquela que a gente já trouxe, como as que a gente já trouxe aqui, como é que é? O Heaven's Gate. Tem toda uma questão de alienígena. Então, tem toda uma questão que eles pagam de super científicos, aí você vai ver, não é tão assim, né? O que acontece? O Ashton Kutcher, ele faz parte de organizações que combatiam a exploração sexual infantil, só que ele vai lá e defende o Dan. Junto com não só ele, a Mila Kunis também, que é a esposa dele, eles acabam, né... Que também participava do The Seventh Show. Exato. Eles acabam enviando algumas cartas pro juiz que estava avaliando o caso do Danny Masterson, meio que falando, porque ele é uma pessoa boa, todo aquele papo que a gente ouve de abusadores, né? Cidadão de bem, né? Cidadão de bem. Eu sei que eles não foram os únicos que enviaram cartas para esse juiz em questão, né, solicitando que ele revisse essa condenação, mas não dá certo, tá, gente? Só complementando, né, o Danny Masterson, ele foi acusado dos crimes, condenado a 30 anos de prisão por estupros. Então, galera, para vocês terem uma ideia, eu achei que nem era uma seita. Eu nem achei que a cientologia era uma religião nem nada, mas é considerada a igreja da cientologia. Então, o que acontecia nessa igreja da cientologia, essa entidade que rolava essas práticas não muito saudáveis de exploração das pessoas, teve exploração sexual, e aí o que acontecia é que essas pessoas que eram abusadas meio que sofriam uma pressão dentro desse grupo para não denunciar. E aí o que aconteceu foi que o Danny Masterson, acabaram fazendo denúncias sobre ele, foram feitas as investigações e foi comprovada as agressões sexuais e ele foi preso. Então, o Ashton, ele inclusive era membro, enfim, de uma comunidade, de uma organização, quer dizer, que combatia a exploração sexual infantil. Inclusive ele renunciou ao cargo depois que essa polêmica vazou. Inclusive eles fizeram o famoso vídeo pós-cancelamento com camiseta branca, né, aquele clássico, né, sentimos muito pelo que fizemos e por aí vai. Aquele vídeo clássico, gente, o vídeo é uma palhaçada se vocês forem ver, mas
o que já tava ruim, vamos dizer assim, conseguiu piorar, porque o que acontece? Assim que vaza essa notícia na imprensa de que o Ashton e a Mila Kunis teriam enviado essas cartas com essas palhaçadas que vocês ouviram o Thiago falar, uma das vítimas do Danny Mastersons acabou postando um story onde ela dizia não só outras coisas, ela chegou a dar uma alfinetada na Mila Kunis, que eu não lembro exatamente o que era, mas ela também fala que ela sabia muito bem o que o Ashton e o Danny planejaram no dia 21 de fevereiro de 2001. Então, assim, aparentemente, não sei o que vocês acharam enquanto a gente falou pra vocês o que o Ashton fez aquele dia, né? O que ele viu, o que ele deixou de ver. Mas, aparentemente, ele teria sim visto o corpo da Ashley. Ele teria visto sim que ela estava morta. Inclusive, parece que ele só foi na delegacia no outro dia porque ele teria encostado na maçaneta da porta, então ele estaria preocupado que as digitais dele, enfim, que uma evidência teria ficado ali. Porém, de acordo com essa informação que acabou saindo, né, é que teria acontecido que logo depois do Ashton ter visto o corpo da Ashley, ele teria ligado pro Danny Mastersons pra meio que pensar o que ele iria fazer, né? Porque ele não queria assumir que ele teria visto o corpo, porque ele achou que aquilo poderia dar um problema pra ele, e foi aí que eles elaboraram um plano do que ele poderia falar, e daí que ele teria dito que ele bateu na porta várias vezes, ela não atendeu, que ele viu o sangue, enfim, que ele viu uma mancha vermelha e achou que era vinho, aquele papo todo que a gente contou. Inclusive tem muita treta por trás, porque parece que tá saindo umas coisas de DNA, umas outras informações, mas obviamente, né, o assassino foi o Michael Gargilo, isso não é questionado, porém é questionado o fato de até que ponto realmente o Ashton não viu e não sabia que a amiga dele teria morrido naquela noite. E pra quem não sabe, já que a gente tá aqui, vamos falar, estamos levantando as polêmicas da Ashton Kutcher. O Kutcher, ele tem uma relação com a Mila Kunis, que é muitos anos mais nova que ela. Ela tinha 14 para 15 anos quando ela fez o The Seven Shows. E aí, ela e o Kutcher têm várias questões, tipo, problemáticas, para dizer o mínimo, assim. Tipo, tem vezes que ela fica sentada em cima dele e ele meio que fica, tipo, fazendo cavalinho com ela. Era toda uma relação estranha, que eles não podiam, tipo, ela teoricamente não podia beijar, porque essa relação seria estranha, né? Até os produtores do The Seven Shows tomaram cuidado a respeito disso, mas eles têm uma relação muito estranha, assim, tipo, desde o começo é uma relação estranha. O Kutcher, ele sempre passa aquela coisa de, ele é tão inocentão, né, Marisa? É uma coisa que eu não gosto, assim, que ele se faz a pessoa burra e inocente, né? É tipo aquele áudio da Rita Lee, então galera, né, umas coisas meio assim. Também tem toda a questão, né, do relacionamento que o Ashton Kutcher teve com a Demi Moore, que foi uma polêmica muito grande da época, porque a Demi Moore já era mais velha do que ele, mas assim, tem muita coisa por trás. E eu acho que até vale a pena a gente talvez fazer um episódio sobre a cientologia, porque talvez dê um episódio sobre podcast. Acho que não vai ter opiniões pessoais, porque hoje não vai ter um momento 5 centavos, porque a gente já deu muitas opiniões pessoais aqui, né, Marisa, acho eu. Com certeza. Então, acho que por hoje é só, galera. Um podcast um pouco mais curtinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até!